tudo que Deus criou por intermédio da palavra. Glória a Deus. Então significa que tudo que Deus criou não são coisas, mas são seres. Por isso Deus está perguntando para Jó, onde tu estavas quando as estrelas cantavam para mim? Porque tudo que Deus criou tem vida. E tudo aquilo que Deus criou por intermédio da sua palavra, por detrás dessas coisas, esconde o pensamento, a palavra de Deus. É assim que Deus pode falar com você através da natureza. É assim que Deus pode falar com você através de um profeta. É assim que Deus pode falar com você através de uma blusa. Eu lembro que eu fui para um retiro de pastores, e na blusa de alguém estava escrito, Your life begins when you come out of the... inglês e francês. You come out of a comfort zone of... Comfort? Ok. Zona de conforto. Quando você sai da zona de conforto. E eu comecei a chorar. Deus me ministrou através da roupa de alguém. Então, não espera que o profeta simplesmente fale para você. No momento do louvor, se você for sensível, você pode ouvir a voz de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? A voz de Deus não é simplesmente a palavra que sai da boca de um homem de Deus. Mas a voz de Deus, ela pode ser a teu louvor. Tudo depende da tua sensibilidade e da tua capacidade de ouvir a voz de Deus. E eu creio que durante esses 21 dias, Deus está levantando um povo profético nessa igreja. Nem todo profeta é profético, mas todo profético pode ser profeta. Nem todo profeta é profético. Moisés está dizendo que a sua vontade é que toda a assembleia fosse quê? Fosse constituída de profetas. Então a vontade de Deus é que nós sejamos proféticos. Quem é profético? É um homem que tem a sensibilidade, a capacidade de compreender a voz de Deus, de acordo a uma situação que ele está vivendo, uma situação. Ele recebe uma palavra, ele tem essa capacidade de ouvir a voz de Deus e colocar isso na sua vida e viver o rompimento de Deus na sua vida. Mas eu estou falando sobre adoração profética. E a Bíblia está falando sobre Amós, que Amós começa a profetizar. Amós é uma pessoa profética, porque Amós 7, versículo 15, ele está dizendo que ele não era profeta, que ele cuidava dos bois, que ele era colhedor de sicamoro ou figos, mas que Deus o chamou para profetizar. Por isso nós estamos vendo um homem que não nasceu profeta, mas um homem que foi feito profeta. Na caminhada, Deus lhe fez profeta. Isso é o profético. Quando você não é profeta, mas você tem a sensibilidade, a disponibilidade, e Deus pode usar a tua vida. Nessa noite, Deus está procurando pessoas que vão dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo que Deus levanta Amós. E Amós começa a profetizar. E Amós, ele se levanta e ele diz que nos últimos dias, o Eterno vai reerguer o templo de Davi. Presta atenção que havia o templo de Moisés, o tabernáculo de Moisés, perdão. Existia o templo de Salomão. Por que Deus não fala do templo de Salomão, um templo cheio de riqueza, de prosperidade, de luxo? Por que Deus não fala de um templo como o templo de Moisés, cheio de ritos, de culto, de sacrifícios? Mas ele fala sobre o tabernáculo de Davi. Por quê? Porque na época de Davi ele se levanta e ele faz algo diferente dos rudimentos sacerdotais daquela época, que norteavam aquela época. E ele começa algo totalmente novo. Ele coloca os sacrifícios à parte. Ele coloca os ritos à parte. Ele não coloca mais o átrio, nem o lugar santo, nem o lugar santo dos santos. Mas ele prepara um salão. Ele vai levantar 3 homens, Asaf, Ramá, Jedutum. Eu não sei falar às vezes algumas palavras em português, porque às vezes eu francês falo também bastante, mas entenda. Levantou 3 desses homens e os seus filhos. O que acontecia? Esses homens, eles adoravam 24 sobre 24 horas. 7 dias por semana. Diferentemente do tabernáculo de Moisés, diferentemente do templo de Salomão, aqueles homens estavam aí adorando a Deus 24 horas. Mas por que Deus é tão nostálgico assim? Por que Deus não quer o templo de Salomão? Por que Deus não quer o tabernáculo de Moisés? Por que Deus quer este lugar? Aleluia! Porque este lugar é exatamente a simbologia da igreja do futuro, ou da igreja dos últimos tempos. O tabernáculo de Davi, no nosso contexto aqui, eu não quero falar de Israel. É bem verdade que Israel, quando Israel foi constituída na Paraxá, Paraxá é a porção da palavra querida todo final de semana.
A palavra que saiu naquela época foi exatamente essa palavra. Amós 9:11 foi a porção do dia que eles leram. Que o Eterno ia reerguer, e fala sobre o terceiro tempo. Mas, para nós, no nosso contexto, está falando exatamente sobre a igreja que o Senhor vai levantar nesse tempo. Uma igreja apostólica, uma igreja profética, não uma igreja administrativa ou litúrgica, não que isso seja bom, mas o Senhor quer levantar uma igreja de adoração. A Bíblia está dizendo que dentro dessa igreja eles adoravam, mas não somente adoravam, mas eles profetizavam. É assim que você vai ver que esses homens, no Salmos 8, deixa eu ver aqui que eu tinha, Salmos 8, 20, 21, 28, 45, 61, 72, 84, 89, 101, 105, 110, 132, 144, esses homens estão cantando. Aí um homem se levanta, pastor Medina, e começa a cantar: meu Deus, por que você me abandonou? Meu Deus, por que você me abandonou? As pessoas daquela época não perceberam. Mas um dia alguém subiu na cruz, e eles, naquela cruz, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que você me abandonou? Aqueles homens cantavam, mas eles também profetizavam. Eu quero dizer que a adoração, ela libera a atmosfera profética, está entendendo? Ai. Se eu estivesse na África, o povo ia se levantar para ofertar. A adoração, ela libera a atmosfera profética. Um homem no livro de Salmos se levanta e diz que os seus ossos não se quebrarão. Come on. Mas ele está cantando: os ossos não vão se quebrar, os ossos não vão se quebrar, os ossos vão... Mas um dia Jesus estava na cruz. Não quebraram nem sequer um dos seus ossos. Um homem se levanta e diz: quem subirá na presença do Eterno? Aquele que é limpo de mão. Naquela época ninguém entendeu essa palavra, ninguém entendeu esse louvor, mas estava falando de alguém. Para dizer que a adoração, ela nos remete ao profético. Uma das chaves para nós vivermos o profético é quando nós nos lançamos na adoração. Por isso a Bíblia vai falar sobre um homem chamado Balaão. Números capítulo 24, no versículo 16 e 17. A Bíblia está dizendo que ele se revela a mim quando eu me prostro. Quando eu me prostro, ele está dizendo no capítulo 17, os meus olhos se abrem. É um profeta que está falando, um profeta poderoso. Tanto mais que Balaque diz: aquilo que você fala acontece. Aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Aquele que você abençoa é abençoado. E Deus impede esse homem de amaldiçoar que? Israel. Porque Deus sabia aquilo que esse homem falava tinha que acontecer. E ele vai revelar o seu segredo. Ele disse que quando eu me prostro, os meus olhos se abrem. O espírito da profecia desça neste lugar. Logo que eu subi neste púlpito, o Senhor me mostrou penas caindo do céu. E o Senhor me diz que Ele libera o espírito profético sobre esta sala. Durante esses 21 dias, muitos de vós sairão deste lugar e profetizarão como nunca. Se eu fosse você, eu dizia amém. Quero que colocam aqui para eu terminar, Números 24. No capítulo 24, versículos 16 e 17. A Bíblia está dizendo que quando eu me prostro, os meus olhos se abrem. Você sabe que a vontade de Deus é abrir os teus olhos. Ele disse: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha. Você não precisa ser profeta para ouvir a voz de Deus. Você só precisa ser ouvir. Ah, Jesus. Vem do Balaão, versículo 16. Vai para o 17. Não, volta para o 16, perdão. Depois vamos ir para o 17, devagar. Falam aquele que ouviu as palavras de Deus. Ele está dizendo: eu ouvi a palavra de Deus. E o que sabe o conhecimento do Altíssimo, o que viu visão do Todo-Poderoso, que cai
e se lhe abrem os olhos. Na minha versão está que se prostra. Na versão francesa está lorsque je me prostrene. Logo que eu me dobro, mes yeux se ouvrent. Os meus olhos se abrem. Então, a adoração vai nos levar ao profético. Mas no versículo 17, ele está revelando outra coisa. Continua. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Come on. Na minha versão está, uma estrela nascerá do Oriente. Oh, Jesus. Quem está falando é um homem do Oriente. Mas durante a visão ele para, diz, uma estrela vai nascer do Oriente. Aqui explicaram, de Jacó. E a Bíblia vai revelar que um dia 3 homens saíram do Oriente seguindo uma estrela. Será que alguém já está pegando o que eu estou falando? Ele disse, uma estrela precederá de Jacó. Só que na minha versão está dizendo que uma estrela nascerá do Oriente. Só que um dia a minha Bíblia me diz no Novo Testamento que 3 magos saíram do Oriente seguindo essa estrela. E trouxeram ouro, trouxeram incenso para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se a adoração nos leva para o profético nos leva para Cristo. Come on. A Bíblia fala sobre outra pessoa. E aqui eu estou terminando. Que se chama a mulher samaritana. A mulher samaritana se encontrou com Jesus. A primeira conversa, o que ela disse? Eu vejo que tu és profeta. Mas a segunda coisa ela disse que tu és o Cristo. Porque o verdadeiro profético tem que nos levar para a... Pensei que você ia bater uma palma para Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Para o Rei dos Reis. Enquanto você bate palma com a tua boca, você glorifica. Enquanto você bate palma com a tua boca, você glorifica. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. O seu nome é Emanuel. 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 Ele é a força da minha vida. Aleluia. Se a adoração, ela nos leva ao profético. O profético, ela vai nos levar para Cristo. Durante esses dias, adora como você nunca adorou. Busca como você nunca buscou. E o Senhor vai liberar uma nova unção. O Senhor vai liberar uma nova graça. Eu profetizo que a tua língua se desate o céu da tua boca. Que você possa falar da parte do Eterno. Que você possa falar da parte do Senhor. Carabassacarebos, Ribra Carabasantarabadegai, Lire Papadolidei, Rabra Sequerebrosa, Ribra Bashandarababa, Herecosa Carababa. Que essa graça desça sobre você. Que essa graça desça sobre a sua família. Que essa graça desça sobre o seu ministério. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Só terminando. Esse homem ele faz um culto. Davi faz um culto. Só que a palavra culto significa girar em volta. Quando você louva, tem um pouco de você. Senhor, obrigado por aquilo que você fez. Quando você canta em salmos, ainda tem um pouco de você. Senhor, se levanta para lutar por mim. Senhor, meus inimigos se levantaram para comer da minha carne. Ainda tem um pouco de você. Quando você canta cânticos, ainda tem algo sobre você. Mas quando você adora, você está girando em volta. Quando você gira, você vê o boi. Quando você gira, você vê o leão. Quando você gira, você vê o homem. Quando você gira, você vê a águia. Porque a tua adoração, ela está centralizada no Senhor. E quando a tua adoração está centralizada no Senhor, eu me prostrarei e eu ouvirei a voz do Eterno. Eu oro que o teu ministério esteja ligado à voz do Senhor. Que em tudo que você vai fazer, que a voz do Senhor seja forte.
A versão francesa diz que a voz do Senhor, ela traça caminhos. Que você possa ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz, ouvirás uma voz por detrás de ti, que te dirá, esse é o caminho que tu deves seguir. Que essa voz não se aparte de ti. Que essa voz não se aparte do seu ministério. Que essa voz não se aparte do seu casamento. A Bíblia diz, aquele Espírito que Ele vai enviar em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos lembrará todas as coisas. Ele vos revelará todas as coisas. Que o Eterno libere essa graça sobre você, sobre a sua família.